Boa noite, senhor presidente, aos colegas dessa casa, ao público que nos acompanha, tanto aqui presente, aqui na Câmara Municipal, quanto aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Nessa noite, eu inicio essa tribuna abordando a questão dos rancheiros. Não é a primeira vez que isso acontece, é um assunto latente no nosso município e que carece de atenção também dessa Câmara Municipal. Para já começar a encaminhar os trabalhos, eu vou fazer um requerimento verbal, eu vou te dar o ponto de início, Denilson, para que a Prefeitura Municipal se posicione sobre essa situação preocupante, que é sim nossa responsabilidade, enquanto Câmara Municipal, é responsabilidade também do Executivo, da Prefeitura Municipal, uma vez que esses rancheiros, dos quais estou falando, estão dentro dos limites de Jardinópolis. Mais de 70 anos em solo jardinopolense. O ponto de início é agora. Requeiro ao senhor Prefeito Municipal Paulo Brigliadori que junte a esse documento respostas para os seguintes questionamentos. Sabendo-se que a partir da ação demolitória oriunda do processo 0001192-72-2022-8-260-300 do Ministério Público versus Agropecuária Iracema e que determinou a desocupação dos imóveis localizados às margens do Rio Pardo, no município de Jardinópolis, no prazo de 20 dias contados a partir do dia 22 de maio de 2023, sob pena de desocupação forçada, com vistas assim à futura demolição das edificações e que ocorrerá a partir do dia 11 de maio de 2023 e que estudo social elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social deu conta de que 87 famílias possuem esses imóveis como única residência e, portanto, não tem para onde ir. Pergunta número 1. A Prefeitura Municipal tem ciência sobre suas obrigações quanto a essa população que, na iminência de uma demolição, não tem para onde ir? Número 2. O município possui alguma política pública ativa e pronta para receber essas famílias? 3. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou o censo animal na área dos ranchos para determinar qual impacto teremos sobre animais domésticos e comunitários que poderão ficar abandonados? Quantos animais em situação de rua ou comunitários possui a área? 4. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou a avaliação do impacto causado por milhares de toneladas de entulhos, resíduos do tipo RCC, que gerará essa demolição? Qual política pública mantém o município para tratar a área impactada e os resíduos gerados? Qual a avaliação da Secretaria sobre os impactos ambientais, uma vez que a ação ocorre em solo municipal? 5. A Secretaria de Educação tem informações sobre a quantidade de alunos atendidos pelo município, oriundos da área de ranchos de Jardinópolis, à beira do Rio Pardo? Como esses alunos chegam até as escolas da cidade? Qual a quantidade de alunos atendidos pela CEMED? 6. A Secretaria de Saúde tem informações sobre a quantidade de atendimentos realizados pelo SAD na área de ranchos, à beira do Rio Pardo, nos últimos 2 anos? Qual a quantidade de pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde? 7. A Secretaria de Esportes possui controle e informações sobre a quantidade de alunos em projetos da pasta residentes na área de ranchos à beira do Rio Pardo? Qual a quantidade? 8. Quantas cestas básicas foram fornecidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social nos últimos 2 anos para munícipes residentes nas áreas de rancho? Quantos atendimentos foram realizados pelos equipamentos CRAS e CREAS nos últimos 2 anos na área de ranchos à beira do Rio Pardo? 9. Quando iniciou-se o processo de REURB da área de ranchos, alvo do processo supracitado?
Quando foi protocolado o pedido? Quando ocorreu a primeira reunião da comissão desse processo? Junte todas as atas de reuniões para avaliação. 10. Quantas visitas em loco foram realizadas pela comissão do REURB sobre a área de ranchos de posse da agropecuária Iracema? Quais agentes estiveram no local e com qual finalidade? Emitiram algum laudo ou documento sobre as diligências? Quais? Junte-se a resposta. 11ª. Quanto tempo o município precisa para se adequar e estar preparado a fim de receber, acolher, dentro dos moldes da lei, a população vulnerável, animais, idosos, doentes acamados e todo tipo de problemas de consequência dessa decisão judicial do processo supracitado? Encerro, então, esse requerimento verbal, que deve, na oportunidade, mencionar os vereadores com a intenção de subscrevê-lo, uma vez que o requerimento verbal vai com a assinatura do presidente da casa. É isso, jurídico, não é? Doutor Denilson, doutor José Paulo. Amanhã teremos aqui, nessa casa, uma audiência pública para abrir um debate franco sobre essa questão. Presentes estarão o promotor de justiça, juiz, advogados, a sociedade civil e, claro, os rancheiros, que são a parte interessada nesse processo e que, infelizmente, ainda não puderam ser ouvidos formalmente no mesmo processo. Seguindo com a tribuna, quero falar sobre o dia de hoje, que é comemorado, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um dia escolhido para conscientização sobre a importância de se preservar nossos recursos naturais. Numa postura crítica e, ao mesmo tempo, com necessidade de ser ativa sobre os problemas ambientais do nosso planeta, trazendo para a nossa realidade ações que reflitam resultados práticos na preservação do meio ambiente. Falando em postura crítica, em Jardinópolis, muito embora esse sentimento tenha sido, sim, despertado, não há muito o que comemorar. Ainda jogamos toneladas de material orgânico nos rios e córregos da nossa região, esgoto in natura que, sem tratamento, polui o meio ambiente e traz consequências drásticas para a nossa fauna, para a nossa flora. E muito embora há 2 anos e meio tenha buscado, junto ao governo do estado, a retomada das obras da estação de tratamento de esgotos, por enquanto, somente promessas, infelizmente. Entra governo, sai governo, e tanto no município quanto no estado seguimos sem tratamento de esgotos. Mesmo com uma representação contra ambos os governos, os famosos TACs, eles dão fôlego jurídico, e quem fica sem fôlego mesmo são os nossos peixes. Isso sem contar o sem número de vazamentos dentro da cidade, que caem na rede pluvial ou que são absorvidos em algum terreno da cidade. Comemorar não é consentir. Viva o meio ambiente, mas principalmente no nosso quintal, debaixo dos nossos olhos, porque é nossa responsabilidade, sim, cuidar e responsabilizar quem trata com desprezo o futuro do nosso planeta. Comemore esse dia emitindo um alerta aos tribunais, ao Ministério Público, ao GAEMA, sobre a situação do esgoto de Jardinópolis. É o mínimo que nós podemos fazer na data de hoje. Por fim, eu quero trazer à baila hoje, quanto tempo eu tenho? 6 minutos ainda. Quero trazer à baila hoje a Operação Tapa Buracos, que a passo de tartarugas vem realizando um serviço que, na minha opinião, não está dando certo. A empresa anterior, ela realizava o recorte e tapava o buraco. Ela realiza o recorte e larga lá uma semana o buraco com as pedrinhas, levando ali risco de acidentes, né? As pedrinhas prejudicam a frenagem de veículos, sobretudo as motocicletas. Elas espirram nas pessoas, machucando quando os veículos passam. Quando chove, elas são levadas para as péssimas galerias pluviais que temos, causando entupimentos, transtornos, e por fim fica lá o buraco por dias, causando transtorno. Eu já conversei com o gestor do contrato, o diretor do setor de asfaltos, que é o Ricardo Signorini, que deve nos próximos dias resolver essas questões. O serviço não está legal, as 4 equipes prometidas não estão sendo vistas trabalhando, e a população
com perdão da palavra, já está de saco cheio de tanto buraco e transtorno e danos causados aos veículos que passam por esses buracos e ninguém mais aguenta trocar peça de suspensão, trocar roda, trocar pneu furado, ninguém aguenta mais. O que eu oriento aos munícipes é que tiverem aí comprovadamente danos oriundos desses buracos, que tirem foto dos danos do buraco, façam um boletim de ocorrência, façam orçamentos, procurem o setor de protocolo e peçam ressarcimento. É direito da população isso. A população paga IPTU, a população paga IPVA e não pode ficar com mais essa conta nas costas. Deixaram a cidade 5 meses sem contrato e a cidade virou um planeta bombardeado por meteoros. Um buraco dentro do outro. Uma verdadeira vergonha, né? Com as chuvas do início do ano, a cidade está intransitável e, infelizmente, a falta de planejamento, sabe-se lá de quem, porque ali um joga para o outro, acabou prejudicando a todos. Não tem um só bairro que eu entre que os buracos não são a principal pauta de reivindicações, e acredito que isso se reflita também aos colegas dessa casa, né? Acredito que todos têm esse problema. Cidade Nova, Santa Emília, São Lucas, Morumbi, Santa Fé, Bandeirantes, foram os bairros que eu visitei nos últimos dias, né, e tem buraco ali que está fazendo aniversário. As ruas da vila, eu já mandei acho que uns 50 ofícios, indicações, né, e eu não entendo aí qual que é o problema com as periferias, né. Já vai todo mundo para lá de novo, né, com a cara cheia de óleo de peroba, pedir voto novamente dentro dos buracos, né, e o povo já está cansado com isso. A vila precisa de um recapeamento, ela não precisa mais de tapa-buraco. As ruas da Vila Reis, elas estão intransitáveis. Só que o que acontece? É um povo sofrido, é um povo que merece ser cuidado com carinho, que só é lembrado na época de eleição. O Mário Marconi lá embaixo também, nas últimas ruas, parece um lixão. Até quando que vai esse descaso? Por último, eu vou dar só uma pincelada. Eu trago hoje o projeto de lei número 8, 2023, que vai ser, em momento oportuno, apreciado por esse plenário e votado. Ele dispõe sobre a proibição de soltura de fogos de artifício, artefatos pirotécnicos que produzem estampido no município de Jardinópolis e dá outras providências. Os fogos de artifício são bonitos. A beleza das cores é uma tradição, só que como nós podemos dar continuidade num ato que tem afetado crianças com transtorno do espectro autista, idosos, animais, tem causado danos a essa população, dano aos animais, e em virtude disso eu venho apresentar esse projeto, peço apoio, né, dos colegas dessa casa. O projeto, na oportunidade, vai ser lido com bastante critério, né, para que a gente possa avaliar e instituir no nosso município a regulamentação, né, a proibição, né, de fogos com estampido, que, na minha opinião, só tem causado transtorno, prejuízo, dano, e tudo que é ruim a gente precisa eliminar do nosso dia a dia. E cabe, assim, a essa Casa de Leis regular sobre essas questões, legislar sobre essas questões, que dizem diretamente sobre o bem-estar da população, sobretudo daquela população vulnerável, daquela população que não consegue pedir ajuda, né? Então, eu peço que realmente haja esse olhar, essa sensibilidade comum nessa casa, né, que frequentemente a gente vê nessa casa, para que essa propositura seja aprovada aí por todos e a gente siga em frente. Presidente, são essas as minhas considerações. Eu deixo aqui nessa noite os meus melhores desejos de uma semana abençoada, repleta de paz, cheia de saúde. Que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos.